Galera, bom dia a todos. Vamos agora continuar relembrando os conceitos sobre representação de números negativos. Os números negativos eles não existiram em algumas culturas. Por exemplo, os gregos eles não conheciam os números negativos, muito menos o zero. Por isso que você estuda, por exemplo, o algoritmo romano, já em Roma, o zero, o número negativo, não é representado por esses povos porque eles não conheciam essa ideia. O zero ele foi introduzido primeiramente pelos árabes a determinar a forma do zero, e os números negativos também foram produzidos por causa deles, porque eles já usavam o capitalismo desde muito tempo em seu estilo de economia. Então vamos representar o número negativo. Os números negativos eles recebem o nome de números opostos. É o nome que o número negativo recebe, tá bom? Por exemplo, se eu tenho o número 3, o número oposto a ele é o menos 3, ou seja, ele é negativo. Se eu tenho o número 70, o oposto a ele é o negativo dele. E o que isso me inclui? Me inclui que quando eu aprendo números negativos, eu tenho que pensar ele primeiramente numa reta. Aqui está a nossa reta, e aqui o zero ele vai ser o juiz, ele vai separar quem é positivo e negativo. Só que existem certas características do negativo que você não pode deixar de aprender. Por exemplo, você está vendo a reta, lado direito, eles são números positivos, e o lado esquerdo do zero, ele é chamado de número negativo. E agora, aqui é 1. Quem é o negativo oposto do 1? O menos 1. Quem é o próximo do 1? O 2. Quem é o oposto negativo ao 2? Menos 2. Então, quanto mais aumentar o número na reta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até onde vai, aqui também vai aparecer, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, assim também vai. Qual a característica do negativo? Primeira característica do número, qual é? Que o número negativo mais próximo do zero é maior. Isso aqui realmente é uma coisa difícil de entender. Pessoal, como assim um número negativo mais próximo do zero é maior? Se eu quiser saber quem é maior, menos 1 ou menos 2? Quem é maior, menos 20 ou menos 7? Como é que eu sei? Você tem que analisar quem está mais próximo do zero. Quem está mais próximo do zero? Menos 1 ou menos 2? Se eu for seguir a ordem, o menos 1 está mais próximo do zero do que menos 2. Então, implica que o número 1 ele é maior. A mesma coisa acontece nesse exemplo aqui. Se eu tenho menos 20 ou menos 7, quem é maior? Quem está mais próximo do zero? O 20 ou o 7? O 7, negativo. Por isso que o 7 é considerado um número maior, tá bom? Então vamos para cá. Então vamos saber assim sobre o jogo de sinal. É uma coisa muito importante e você vai ter que aprender para as outras séries. O jogo de sinal entre positivos e negativos é como se fosse uma briga entre o bem e o mal, vamos dizer assim. Mas como é que eu faço? Quando esses sinais, você vai ter que saber se ele for adição e subtração. Vamos aprender primeiramente esse aqui para dar início continuar o conteúdo. Adição e subtração, você vai seguir essa regra que vai ser colocada aqui. E futuramente nós vamos aprender multiplicação e divisão. Adição e subtração de números positivos com negativos, positivo com positivo e negativo com negativo. Se por acaso os dois números forem, agora vamos colocar aqui, positivo, vai ficar assim, ó, mais com mais dá mais, tá? Se ele for positivo, você faz o quê? Você soma e repete o sinal. Vou dar um exemplo numérico já aqui para você. Se eu tenho mais 3 com mais 10, eu vou somar e repetir o sinal.
Bom, os dois são positivos, eu repeti o sinal. 3 mais 10, 13. Tá bom? Agora vamos supor que os dois números sejam negativos. Pensa comigo. Eu tenho 50 reais na minha mão. Tenho 50 reais e eu acabei perdendo 10. Bom, se eu tenho 50, perdi 10, fiquei com 40. Mas se eu andando mais um pouco, eu perdi 20. Então, eu tinha 50, perdi 10, ficou 40. Dos 40 eu perdi 20. Pessoal, o senhor ficou com quanto? Com 20. E perdi 30. Então, é exatamente essa que é a ideia. Então, o que acontece? Menos com menos vai dar quanto? Menos. Esse aqui, você vai fazer, você soma e repete o sinal. É a mesma história desse aqui. Tá? Repete a mesma história. Vou dar um exemplo aqui para você. Exemplo 2 vai ser menos 7 com menos 5. Sinais iguais, você vai repetir o sinal deles e somar. 7 mais 5 dá 12. Professor, por que como os dois sinais são negativos eu tenho que somar? Muito simples. Você está devendo 7 reais na cantina da escola. Você pega fiado. E no outro dia, você pega mais 5. Então, a tua dívida era de 7 e agora a tua dívida aumentou para 5. Então, 7 mais 5 dá 12. Você está devendo 12 reais para a cantina, tá bom? Esse é um exemplo. Então, temos aqui agora, quando for positivo e negativo. Ou negativo e positivo. Essas regras são as mesmas para os dois. O que acontece? Você vai subtrair e repetir o sinal do número maior. Quem manda sempre é o maior. Tá bom? Olha só esse exemplo bem aqui, galera. Exemplo 3 e o exemplo 4. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho 10 reais. Eu tenho aqui mais 10. Menos 7, e eu tenho aqui menos 20, mais 5, tá bom? Positivo e negativo, positivo e negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. Quem é o número maior? O número 10 ou o número 7? O número 10, ele é maior, então eu vou repetir o sinal dele e subtrair. 10 menos 7, 3. A mesma coisa eu vou fazer com esse aqui. Eu tenho menos 20 e mais 5. Quem é maior? Pessoal, o maior é o 20. Então eu repito o sinal dele. 20 menos 5, 15. Tá bom? Então, gente, isso aqui é a nossa aula sobre representação de números negativos na reta e a nossa primeira operação, adição e subtração. Até a próxima.